Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Júnior aqui do Campus Sombrio e voltei aqui então com o nosso último vídeo dessa série sobre pesquisa tecnológica e o nosso trabalho de conclusão de curso. E hoje nós falaremos sobre por onde começar, né? Quais são os primeiros passos para começar a construir o meu artigo científico, o meu TCC, como desenvolver a minha pesquisa utilizando esse conceito de pesquisa tecnológica, né? Então, por onde começar? Bora lá! Vamos lá então, por onde começar? Por onde eu começo esse trabalho, né? Quais são esses primeiros passos? O que a gente tem que fazer para iniciar esse processo? Primeiro, uma pergunta bastante recorrente, né? Professor, quantas páginas tem que ter o meu artigo? Não há uma resposta exata para isso, né? Não há uma resposta definitiva para isso. Evidentemente, converse com o seu orientador. Os meus orientandos eu tenho repassado que nós temos que ter aí 25 páginas no tamanho A5, ou então 12 páginas no tamanho A4, algo em torno disso, né? Eu acho que menos do que 12 não é adequado, mas até umas 15, ok? Vai, 15 páginas no A4, 25 a 30 páginas no A5, isso está valendo. É um tamanho adequado. As principais revistas científicas aceitam trabalhos de até 12 páginas. Então, quando eu tenho um trabalho que fica girando em torno de 12 páginas, fica mais fácil da gente fazer ajustes para publicação nas principais revistas científicas, congressos, enfim, esses eventos, né, científicos da área. Então, 2512, esse é um número razoável, a gente tem que trabalhar sempre com esse número. Artigos muito longos, pessoal, eles são só cansativos. Eu já vi artigos sensacionais demonstrando funcionalidades de software com 5, 6 páginas, porque também tem congressos que aceitam artigos somente com 6 páginas. Percebam, o volume, a quantidade de páginas não diz nada sobre o artigo. Né? Ao contrário, muitas vezes só depois contra nós mesmos. Então, é importante que a gente seja objetivo, que a nossa escrita seja sucinta, que eu possa demonstrar em 12 páginas ou 25 páginas e A5 tudo aquilo que eu preciso na minha pesquisa, tá? Então, essa é a nossa primeira dica. Depois, nós temos os apêndices. Os apêndices são uma possibilidade também de complementar o texto principal do artigo. Esses apêndices, eles não servem muito para publicação. Raramente uma pesquisa vai aceitar, uma revista científica vai aceitar a publicação de artigos com apêndices. Mas para um trabalho de conclusão de curso, eles são importantes. E o que eu devo colocar? Né? Lá no nosso primeiro vídeo eu falei que no Campus Sombrio nós temos dois momentos de um trabalho de conclusão de curso. Nós temos o anteprojeto e nós temos o artigo final. No anteprojeto, eu tenho alguns elementos que eu posso trazer como apêndices. No artigo final eu já posso suprimir esses apêndices. Então vamos lá. O que eu posso trazer como apêndice? Primeiro, a documentação do software, né, quando solicitado. Então, essa documentação do software, todo o planejamento que eu fiz do software, dicionário de dados, enfim, toda aquela documentação, manual de uso de software, toda aquela documentação que eu construí, eu posso indicar como apêndice. O dicionário de dados. O dicionário de dados nós recomendamos que seja obrigatoriamente incluído como apêndice, mas apenas no anteprojeto, apenas para o trabalho que é desenvolvido ali, no caso do ensino técnico médio, no segundo ano, né? Apenas lá no segundo ano. No artigo final ele tem que ser suprimido. Eu vou colocar como apêndice os questionários que eu fiz para a etapa de avaliação do meu software, as entrevistas que eu realizei, né? Vai ficar sempre lá nos meus apêndices. É interessante colocar para que a banca possa entender que perguntas foram feitas lá nos entrevistados, que avaliação foi feita. Então é bem interessante colocar. E é inclusive do trabalho final, tá? O modelo conceitual a gente vai incluir também, mas somente no anteprojeto. A mesma coisa para o modelo lógico. Tá? Então, dicionário de dados, modelo conceitual, modelo lógico, nós incluímos obrigatoriamente, mas para o anteprojeto, que é o trabalho lá do segundo ano, que é o trabalho preliminar. No artigo final, eu não vou utilizar anteprojeto como apêndice, tá? Isso já pode ser excluído. E aí só tomem cuidado se vocês fizeram alguma referência no texto, do tipo, conforme modelo conceitual no apêndice 1. Aí tem que retirar isso lá no artigo final para ficar adequado, tá, gente? Então, essas são as nossas recomendações para apêndices, que são complementos ao texto principal do nosso trabalho. Escolha do tema. Algumas dicas que eu poderia dar para vocês também sobre a escolha do tema. Para a escolha do tema, eu recomendo que vocês escolham algo que vocês gostem muito. Um TCC, um trabalho de conclusão de curso, é algo que vai exigir muito da gente, que vai exigir muito de vocês. Então, é muito melhor quando a gente trabalha com um tema que eu goste, porque já que eu vou ter que estudar com profundidade aquele tema, já que eu vou ter que fazer diversas visitas no local para entrevistar pessoas, que seja então algo que eu goste. Né? Porque, de fato, a gente vai ter um trabalho muito. É um casamento que vai acontecer ali, é um namoro. Então, para que haja um bom namoro, um bom casamento, é importante que a gente namore ou case com uma pessoa que a gente gosta, não é verdade? Então, que o tema de vocês seja essa pessoa, tá?
Algo que você conheça ou que tenha proximidade, ajuda muito. Se é um universo que eu conheço. Eu vou fazer, eu gosto muito de jogar, jogo online e tal. Se eu vou fazer um trabalho sobre jogos online, sobre games, vai ficar muito mais fácil, porque é um universo que eu já conheço, é um universo que eu já transito, é um universo que eu conheço as necessidades, então isso ajuda bastante. Então, escolha temas que você goste e principalmente algo que você tenha proximidade, que você conheça, que você já transite bem, porque aí vai facilitar bastante o trabalho, né? Como eu disse, o desenvolvimento de um TCC envolve muita pesquisa, muito estudo, muita entrevista. Então, se for temas que a gente goste, coisas que a gente já saiba como fazer e faça bem, ajuda bastante. Também, para nossa revisão de literatura, é uma coisa bem importante que eu gostaria. E aí a gente está falando aqui sobre como começar, né? Então, a primeira tarefa de alguém que vai fazer um TCC comece por isso, né? Comece escrevendo uma página sobre o problema que você quer resolver. Escreve lá uma página sobre nesse aspecto da revisão de literatura. Faça pesquisa, escreva uma página sobre esse problema, já leia sobre outros artigos que fizeram a mesma pesquisa. Então escreve lá uma página sobre esse problema que vocês gostariam de resolver. Escreve lá, no nosso exemplo das bibliotecas que eu estou usando aqui, faz uma página sobre o que é uma biblioteca, né? Faz uma pesquisa histórica de quando elas surgiram, quando surgiu a biblioteca, faz citações já de autores que falem sobre esse assunto. Quando surgiu uma biblioteca, o que é uma biblioteca, o que pode compor uma biblioteca, né? Então, quais são as dificuldades que uma biblioteca tem? Escreve sobre isso, uma página inteira lá sobre o problema que vai ser resolvido, tá? Nós vamos falar da revisão de literatura, então faz pesquisa o histórico de bibliotecas, coloca aqui, uma página. Depois escreve mais uma página sobre a empresa ou sobre a instituição para quem essa solução é indicada. Então, é para a escola tal? Então escreve, a escola tal, ela é localizada no bairro tal, ela foi criada no ano tal, o nome dela é esse por conta disso, a escola tem tantos alunos, tantos professores, faz uma página falando sobre a empresa, sobre a instituição, para quem essa solução é destinada. Muito importante isso também, tá? Se tiver documentos para referenciar, já referencia também. Segundo, o projeto pedagógico da escola, ano tal, a escola é organizada assim, então já faz as citações todas, porque essa é uma revisão de literatura. Depois, escolha 2 tecnologias que você acha que utilizará e escreva uma página sobre elas. Então, eu vou utilizar PHP e banco de dados. Escreve. PHP, segundo fulano de tal, é isso, ele se comporta dessa forma. Faz uma revisãozinha de literatura sobre o PHP. Depois faz sobre o banco de dados. Banco de dados é isso, segundo fulano de tal, banco de dados é isso, aquilo. Então já constrói esses elementos, tá? Então a pergunta é, por onde começar? Aqui eu estou dando por onde começar. Escreva uma página sobre o problema que você quer resolver, uma página sobre a empresa ou a instituição para onde essa solução é destinada e uma página sobre cada uma das tecnologias que você vai utilizar na solução desse problema. Esse é um bom começo, pessoal. E aí, de novo, tá? Tudo que vocês forem fazer daqui para frente, lembrem-se, tudo vai se aproveitar, tanto para o anteprojeto quanto para o artigo final. Tudo que for escrito agora, já escrevam pensando lá na frente, lá no artigo final. Ah, professor, mas eu não sou muito bom de escrita. Não tem problema. Faça o teu melhor, que depois o orientador ajuda. Agora escreva, né? Então, tudo que a gente for fazer daqui para frente tem que ser pensado como se fosse já o nosso artigo final, porque a gente vai reaproveitar tudo. Nós não temos muito tempo para ficar escrevendo coisinhas e botando fora. Então, a gente já vai aproveitar tudo. E a metodologia, né? Por onde começar? Bora lá. Escreva sobre o tipo de pesquisa que você está fazendo, escreva sobre a metodologia que você está criando, crie um gráfico com os passos e explique cada passo separadamente. Então, por onde começar na seção de aspectos metodológicos? Bota lá, aspectos metodológicos, e comece a escrever. É uma pesquisa tecnológica? Então bota lá. A presente pesquisa é uma pesquisa tecnológica. Segundo fulano de tal, pesquisa tecnológica é isso. Explica. Para a realização dos objetivos desse trabalho, empregou-se a metodologia Design Science Research Methodology. Segundo fulano de tal, Design Science Research Methodology é tal coisa, e explica, já faz as referências, já escreve tudo ali, tá? Cria aquele gráfico com os passos da pesquisa, passo 1, passo 2, faz as ligações com setinha, bonitinho, já bota no trabalho, e depois explica. No passo 1 eu farei tal coisa, no passo 2 farei tal coisa. Explica. Então essa é a nossa receitinha de bolo sobre como começar a escrever uma sessão de metodologia. Lembrando, vocês não precisam escrever aquele texto primoroso que vai ser entregue para a banca lá daqui a alguns meses. Mas escreva algo. O orientador só pode ajudar sobre algo que já está escrito. Se uma ideia, se um texto está na cabeça de vocês, o orientador não consegue entrar na cabeça de vocês para ajudar.
Agora, nós orientadores conseguimos ajudar se o texto já está escrito. Então, por onde começar? Está aqui por onde começar. Escreva sobre o tipo de pesquisa que está fazendo, sobre a metodologia que está usando, cria o gráfico e explica cada passo separadamente. Faz um parágrafozinho para cada passo e está resolvido. Faz um texto simples no começo, depois a gente vai aprimorando juntos, mas faça. É importante que vocês escrevam. O rascunho da introdução. Quer começar? Então bora lá. Vamos começar a rascunhar a nossa introdução, tá? Comece a introdução, então, falando sobre o local para onde a sua solução é direcionada. Bota lá resume aquilo que foi escrito lá para o referencial teórico. Dá uma boa resumida, escreve 2 parágrafos sobre esse local. Fala sobre o problema que vocês criaram, também aquele mesmo texto lá. Resume 2 parágrafos sobre esse problema e fala sobre o tipo de pesquisa e de metodologia que vocês escolheram. Tá aqui um bom começo para a gente começar a escrever a nossa introdução. Se quiser já seguir todos aqueles passos que eu dei no vídeo anterior, perfeito, mas um bom começo já está aqui. Já coloca lá no arquivo, no texto e já escreve. Então, fala sobre o local, uns 2 parágrafos falando sobre o local para onde o trabalho está sendo desenvolvido. Fala sobre o problema que vocês querem resolver nesse local e fala sobre a pesquisa que está sendo desenvolvida. E já está ótimo, já é um belo começo para uma boa introdução, uma introdução nota 10, tá? Então, esse é a minha recomendação de começo. Artigo pronto. Pessoal, uma dica muito importante. Comporte-se sempre como se o artigo estivesse pronto, como se eu fosse entregar ele amanhã, tá? Já busquem o modelo padrão que vai ser utilizado para a escrita desse artigo. Geralmente nós utilizamos o modelo da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. Vocês podem colocar no Google aí, modelo de artigo SBC, baixar esse modelo, ou então os nossos professores que trabalham com a disciplina vão fornecer, né? O próprio orientador já tem também, mas em geral nós fornecemos isso ao longo do curso, mas se não, pega lá no Google, baixa lá o modelo da Sociedade Brasileira de Computação, que é um dos modelos possíveis, tá? E já começa a escrever. Então, não escrevam de outra forma, escrevam todas as sessões, ainda que provisoriamente, já bota lá o título, né? Aspectos metodológicos, resultados de discussão, bota tudo lá. Comporte-se como se esse artigo já fosse pronto, como se amanhã eu fosse entregar, tá? Por que eu digo isso? Porque nós não temos tempo de refazer nada. O tempo é um insumo precioso numa pesquisa, então já escreve logo, já bota um título, ainda que provisório, já faz lá um resumo, ainda que provisório, depois vocês voltam para melhorar, coloca lá já o nome dos autores. Se isso vai mudar depois, não tem problema, pode mudar depois, mas já escreve como se o artigo estivesse pronto. Já escreve no modelo, no template final do artigo, não escreve num rascunho para depois reformatar, não. Já faz como se o artigo fosse pronto. Uma dica de quem já escreveu alguns artigos na vida, tá, gente? Muitas vezes nós não temos tempo para refazer. Muitas vezes nós não temos tempo para corrigir a formatação. Já faz como se estivesse fazendo o artigo final. Isso é uma bela dica de produtividade e que vai acelerar muito o processo de construção desse artigo de vocês, tá? Então, antes de qualquer coisa, já baixa o modelo padrão, já coloca lá o título, coloca o nome dos autores, já começa a rascunhar um resumão lá, começa a rascunhar a introdução, como a gente já está falando aqui, no arquivo final, no arquivo definitivo. Porque até o orientador, quando recebe esse material, ele já pode dar contribuições, inclusive no artigo final. E tudo aquilo que tanto o aluno, né, tanto os autores quanto os orientadores vão construindo, não se perde mais depois, né? E claro, faça cópias de segurança desse arquivo, óbvio, né? Para não perder todo o trabalho que foi feito. Pessoal, todos os demais passos nós temos no nosso guia, né? O guia para escrita de artigos científicos, que foi escrito por mim e pelo professor Vitor. Tá tudo lá, detalhadinho para que vocês possam seguir, tá? Vocês têm vocês têm aí agora pela frente um longo caminho com muitos passos, com muitas etapas, um caminho desafiador, mas um caminho possível, um caminho extremamente possível. E lá no final, quando vocês receberem o aplauso da banca, o aplauso dos colegas, o aplauso da família de vocês, por terem defendido um artigo científico diante de uma banca, né, de uma banca acadêmica, vocês vão olhar para trás e pensar que tudo valeu a pena, tá? Dei o primeiro passo já. Minha dica de ouro é essa. Escreva como se você já estivesse escrevendo o artigo final, mas dê o primeiro passo já. Essa é a nossa dica, esse é o nosso comece agora, esse é o nosso por onde começar. E eu queria já pedir que vocês iniciassem esse processo imediatamente. Não deixe para depois. Esse depois pode não acontecer. Não deixe para depois, porque muitas vezes nós não temos esse tempo para finalizar o nosso trabalho. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Espero ter dado esses primeiros passos, essas primeiras contribuições, para que vocês possam então desenvolver um belo trabalho de conclusão de curso, para que vocês possam utilizar a pesquisa tecnológica como forma de resolução dos problemas de pesquisa de vocês. Um grande abraço e a gente se encontra naquele aplauso caloroso no final na banca de vocês. Tchau, tchau!